Sejam bem-vindas oficialmente aqui à nossa Maratona Elas e o Vinho, né? Na aula de ontem, fazendo aqui um retrospecto breve, a gente viu as origens do vinho, né? Nós conhecemos a lenda das origens do vinho, como se descobriu o vinho, né? O vinho foi descoberto, como se descobriu que a uva espremida fermentava e se transformava, se transmutava no néctar dos deuses. Depois nós vimos também um pouquinho da história da antiguidade, né, do vinho, passando aí pelos povos, né, pelos egípcios, romanos, gregos, e nós também chegamos aqui a ver o nosso primeiro obstáculo, a primeira coisa que pode nos atrapalhar aqui na nossa jornada, na nossa maratona, né, e na nossa jornada da semana que vem, que é justamente o tempo. Será que o tempo é um obstáculo? Ou será que o tempo ele pode ser utilizado a nosso favor e ser um atalho? Existem atalhos para a gente poder utilizar esse tempo como um atalho para nós? E depois, no final, a gente viu as uvas, o vinhedo e o terroir, né, que é onde tudo começa. Agora, hoje, nós vamos entrar, né, ainda na nossa fase 1 do vinho e o caminho, nós vamos entrar num assunto interessante, que é muito importante também para a gente, que é o valor. É o valor. Então, marquem bem o valor, né? E aí a gente vai agora entender um pouco o que significa esse valor quando a gente trata, né, da questão de vinhos. Bom, antes de mais nada, eu sou a Línia Loureiro, né, sommelier da Castalha, Mulheres do Vinho, e para quem não me conhece, eu sei que aqui já tem, né, as meninas, as alunas, e também algumas castalhanas, e as meninas que já me conhecem, né, de segunda-feira, mas sempre é bom, né, me apresentar. Então, eu sou a Línia, sommelier da Castalha, a gente se reúne para degustar e para aprender somente entre mulheres na Castalha, isso já acontece desde 2002, então já fizemos mais de 18 aninhos, já podemos beber à vontade, e, por outro lado, eu sempre gosto de contar um pouquinho das histórias, vocês vão ver que eu gosto muito de história, né? Então, hoje eu vou contar um pouco a história, mas qual é a história? É a minha história de como é que eu me tornei sommelier, né? Da onde surgiu essa questão de ser sommelier? Eu era uma apreciadora de vinhos, eu gostava de vinhos, eu era enófila, né? Então, a enófila, aquelas pessoas que gostam do vinho, são enófilas, todas nós somos enófilas, tá? Vocês também são enófilas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acabei morando na Espanha, né, por alguns anos, por quase 12 anos, fui a trabalho no meu segmento, que era do mercado financeiro, e lá me encontrei com o vinho cruzou o meu caminho, na parte profissional o vinho sempre estava presente, né, nos eventos, e eu fui fazer um MBA, na verdade um MBA em finanças e um MBA executivo. Só que dentro do MBA existia, lá o vinho é tão cultural, está tão integrado, né, na cultura espanhola, que no próprio MBA, que recebia muitos estrangeiros, eles tinham uma parceria com uma escola de vinhos, que dava um curso básico de vinhos, né, aquele curso básico introdutório dos vinhos da Espanha, para que a pessoa que chegasse lá para trabalhar, para estudar, começasse a entender um pouco dessa cultura do vinho, que era tão arraigada, né, em todos os sentidos. E aí, foi lá que eu tive o meu primeiro mestre do vinho, que é Jesus Flores. Jesus Flores é esse meu primeiro professor, ele está aqui de terno marrom, aqui em cima, né, comigo aqui de vermelho, e ele foi meu primeiro mestre, meu primeiro professor de vinhos nesse curso de final de semana. Foi um curso intensivo de sexta, sábado, sexta de tarde, lá na Espanha, né, para quem não sabe, em alguns períodos do ano, o pessoal trabalha na sexta-feira só até 1 da tarde, faz uma jornada corrida até 1 da tarde, 2 da tarde, sai para almoçar e já não volta mais. Então, nesse período, então, a tarde toda fica livre, e eu fiz o curso à tarde, na sexta-feira, e sábado, né, pelo período da manhã, com Jesus Flores, que é enólogo, sommelier, editor de uma revista, e ele que era o professor e o dono dessa escola de vinhos, né? A aula do vinho espanhol. E foi lá que eu comecei, né, a me interessar. Como ele viu que eu era a brasileira exótica que estava aprendendo de vinhos, porque acho que ele nunca tinha tido nenhuma brasileira querendo aprender de vinhos,
e ele sempre comentava isso, ele achava muito engraçado, ele meio que virou meu mentor mesmo, né? Porque ele viu que eu gostava muito, né, do assunto, do vinho e tudo isso. Então, toda vez que também tinha algum convite, alguma coisa de alguma apresentação de vinhos, saía alguma safra, ele chamava, né? Ele chamava, olha, vai ter apresentação assim no hotel tal, né? Pode ir lá, está convidada para experimentar vinhos. Por isso que ontem eu comentei uma coisa com vocês, então comecem a anotar no caderninho algumas coisas que têm a ver com a aula de hoje. Tudo que eu falo aqui, gente, tem a ver com a aula, tá? Pode parecer que eu estou aqui só falando as minhas histórias e tal, mas sempre tem um fundamento, tá? E assim, alguma coisa é um insight. Então, qual foi o insight? A gente comentou que a gente muitas vezes não consegue ter acesso a vinhos diferenciados, ou a vinhos mais difíceis de encontrar, ou mais caros, né? Mas, por exemplo, nessas apresentações de vinhos, onde vinha o produtor, é como uma mini feira num hotel, onde ele vinha apresentar seus novos produtos que estavam saindo ao mercado, ele também trazia os produtos mais clássicos. Ele também trazia para o público consumidor, e era para o consumidor mesmo, tanto para os profissionais quanto para os consumidores. Na época eu não era sommelier, eu era consumidora. Então, eles trazem para ensinar essa cultura do vinho, para mostrar o seu produto, mas também para transmitir também esse conceito, né, do vinho. Então, ali você tem a oportunidade de conhecer muitos vinhos, num curto espaço de tempo, lembra do tempo? Num curto espaço de tempo, e rapidamente e sem custo nenhum, quer dizer, o custo de ir até lá, né, claro, de participar do evento, mas não tinha um custo, né, então, assim, era uma maneira muito interessante de divulgar o vinho, e foi lá que eu comecei. Depois, quando eu voltei para Madrid, depois que eu saí do banco e tudo mais, quando eu voltei, justamente ele me convidou para o curso de formatura dos sommeliers, do curso, né, de formatura. E aí, lá no curso, que eu conheci realmente esse lado profissional, né, o lado da profissão de sommelier. Era um curso da Câmara de Comércio de Madrid, né, e é anual, dura o ano inteiro, é um curso extenso, é muito parecido, inclusive, com o MBA que eu fiz, ou até mais, porque aula todos os dias, né, e aulas práticas, teóricas, e eu fiquei encantada com aquilo, né, com aquele curso e tal. E justamente eles estavam abrindo as matrículas. E aí eles falaram, por que você não se apresenta? Teria que fazer um teste, né, fazer uma entrevista e um teste para se apresentar, né, para esse curso. Como eu já estava, naquela época, eu já estava começando, né, a fazer algumas coisas profissionais do ponto de vista de jornalismo, tá? Eu comecei a escrever sobre vinhos. Então, eu já estava começando a escrever em português, publiquei 2 revistas, então, eu já estava um pouco entrando nessa parte da cultura do vinho, né, escrevendo, e aí foi assim que eu fiz, eu me matriculei e ingressei no curso de sommelier. E aí, aqui tem algumas fotos daquela época, né, então, meu outro professor, Custódio Zamarra, que é o sommelier, foi o sommelier, ele está aposentado, do antigo Salacaim, que era um restaurante muito clássico de Madrid, e, na verdade, esse restaurante também, atualmente, né, ele fechou, mas o Custódio foi um dos nossos professores ali também, dessa parte toda de serviço do vinho, de sommelier, ele escreveu um livro. Depois, aqui em cima, eu estou com meus 2 companheiros de curso aqui, a gente está numa degustação profissional também, muito emblemática, foi do Chateau de Quem, foi uma degustação vertical do Chateau de Quem, que é um vinho doce de sobremesa, de Sauternes, e sei que ainda são algumas expressões que talvez vocês não conheçam, tá? Mas só para ter uma ideia, esse é um vinho doce de sobremesa, que a garrafa vai desde R$ 2.000 até mais de R$ 9.000 aqui no Brasil, tá? Porque depende da safra. E são safras muito antigas de um vinho branco, né, de sobremesa, que pode perdurar aí mais de 20 anos. E foi uma oportunidade de degustar esse vinho, né, numa degustação de vários anos. Isso é uma degustação vertical, quando a gente degusta vários anos do mesmo vinho, né, do mesmo produtor e do mesmo tipo de vinho. E aí a gente fez isso, né, participou dessa degustação, que foi muito, muito emocionante, né. Depois, anos depois, eu fui conhecer a região mesmo, né, mas eu nem conhecia ainda lá o chateau, eu não conhecia a região, mas sim conhecia o vinho.
Depois trabalhei em alguns eventos, né? Aqui eu já estou em alguns eventos, né, em Madrid, como sommelier, né? Visitei também algumas adegas e alguns produtores. Esse é o Marquês de Grignon. Infelizmente, ele faleceu agora na pandemia, né? Mas ele é um dos precursores ali de uma enologia mais moderna. Ele estudou em Davis, na Califórnia, na Universidade da Califórnia de enologia, e ele trouxe para a Espanha algumas coisas bem inovadoras, né, bem assim diferenciadas. Os vinhos dele também são muito diferenciados. Ele que trouxe o conceito de vinhos de pago para a Espanha. E foi muito interessante também visitar a propriedade dele, os vinhedos, tá? Então, essa é um pouco da história dessa trajetória, né? E por que eu contei isso tudo? Falando de valor. Porque aqui está o meu diploma do curso de sommelier, né, uma formação profissional da Câmara de Comércio de Madrid. Né, isso daqui já faz alguns aninhos, né, 2003, 2004. E qual é o valor desse diploma? Né? Qual é o valor? O quanto custou esse diploma e qual é o valor desse diploma? Isso é um pouco provocativo também, para fazer vocês pensarem nessa questão já de custo e de valor. Se eu for falar para vocês quanto custou esse curso era um curso com bolsa de estudos, tá? Todos os sommeliers aqui, na verdade, são o pessoal de restaurante, de hotel, de restaurantes e de hotelaria, que são, na verdade, os garçons. Todos os meus amigos aqui são garçons, que atendem as pessoas nos restaurantes, vários restaurantes ou lojas de vinhos, né? Também são atendentes de vinhos em lojas. E aí o que acontece? O próprio segmento, o próprio setor, né, do comércio ali, dos vinhos, né, não, da produção, os próprios produtores, eles bancam esse curso, eles dão uma bolsa de estudo, onde o estudante, que somos nós, pagamos 10% do custo do curso, e eles pagam 90% para fomentar justamente a formação de profissionais todos os anos que vão ser preparados para dar um up, né? Não só na sua carreira de garçom, passar a ser uma pessoa especializada em vinho, um sommelier, mas também para promover o vinho espanhol dentro desse mercado, né, que para a Espanha é muito importante, tem uma cadeia, né, muito importante. Então, vejam qual é a concepção do próprio segmento, do próprio setor. Eu, por exemplo, recebi a bolsa de Marquês de Cáceres, né, mas quase todas as regiões produtoras e os próprios, as próprias vinícolas patrocinam o curso, porque seria impossível, esse curso custa mais de 2.500 euros. Nós pagamos 200 euros, mais ou menos, tá? Pelo ano todo do curso, que incluía todas as viagens, todas as degustações. A gente fez viagem até para a região do Douro, para todas as regiões espanholas, ou seja, realmente o custo foi muito barato para nós, né? Mas ele tem um custo e ele tem um valor. E aí, quando a gente fala de valor, amigas, aí eu realmente não sei mensurar qual é o valor desse curso, do ponto de vista profissional, do ponto de vista de amizades, do ponto de vista de possibilidades, de conhecimentos, de conhecer pessoas, de fazer essas amizades, de ter esse grupinho aqui que vocês estão vendo, essas fotos, são tipo minha família lá na Espanha, né? Formar essa família, fazer parte de uma família realmente. Então, isso tem um valor, assim, que eu não sei nem, não consigo nem mensurar, né? E ter a oportunidade de ter vivenciado um ano intenso de vinhos, né? Então, em um curto espaço de tempo, que é mais ou menos o que a gente está fazendo na maratona, né? Conseguir avançar tanto, né? Conhecer tanto, né? E depois continuar, claro, continuar avançando ainda mais, né? Não dá para a gente também aprender tudo de uma vez só, mas foi muito intenso e muito produtivo. Então, custo versus valor, esse é o nosso tema, né, de hoje. E aí eu começo por aqui, tá? E chegamos também aqui nesse nosso ano de Castalha do presencial ao digital. Então, qual é o valor também da gente sair do nosso presencial para o digital? O presencial tem um valor, com certeza, que é o valor da gente ter aquele relacionamento próximo, mas e o digital? Não tem um valor especial? Para mim está sendo muito especial esse ano, porque a gente tem condição de conhecer mais pessoas, de abranger mais pessoas, de levar essa mensagem para mais mulheres, de realmente conhecer novas mulheres do vinho.
coisa que o presencial um pouco nos restringe, né? Porque ele tem o custo, entre aspas, de você ter que estar naquele lugar, naquela hora, naquele momento, né? Então, para mim, tem sido uma experiência muito positiva. Escrevam para mim aí o que vocês acham dessa questão do presencial versus o digital. Tá? Escrevam aqui que daqui a pouquinho eu quero ler os comentários de vocês, porque eu sei que isso mudou para a gente em vários sentidos. Imagino que para vocês também profissionalmente, até no relacionamentos de amizade, ou nos relacionamentos familiares, né? Relacionamentos a dois também, tudo meio que mudou, né, nesse último ano, né? Então, qual é o valor que a gente pode atribuir também a isso, presencial versus digital? E começamos aqui, como eu estou aqui meio romântica, né, com essa história toda de relacionamentos, começamos aqui com uma lenda, né, do beijo e o vinho. Ou seja, qual foi a origem do beijo? Para muitos, principalmente para o pessoal do vinho, a gente acha que o beijo, ele tem origem justamente no vinho. O vinho é o responsável pela invenção do beijo, né, pela invenção, né? Quem inventou o beijo, né? Como surgiu o primeiro beijo? Então, aqui, a história é mais ou menos a seguinte. Se vocês lembrarem de ontem, que a gente comentou que o vinho se desenvolveu muito no Egito, né? E o Egito, para mim, assim, lendo algumas coisas, me dá uma referência de ser uma sociedade muito livre, né? Muito livre no ponto de vista de que não tinha diferenças entre homens e mulheres. Você vê que tem muitas deusas tão poderosas quanto os homens, né? O Egito era muito empoderador da mulher, da figura feminina, né? Ele realmente tem um caráter muito interessante. E para os antigos, né, eles sempre atribuíram ao vinho algumas propriedades, por exemplo, propriedades de fertilidade, né, ou propriedades, inclusive, como a gente viu, que poderia ser um veneno, ou poderia fazer mal, né, então sempre teve essa coisa meio mítica aí do vinho. Agora, no Egito, justamente era muito livre, e justamente as mulheres, tanto mulheres quanto homens, né, bebiam o vinho assim, livremente, não tinha nenhum tipo de preconceito, né. Agora, o vinho sempre teve um valor, né, intrínseco muito, muito alto, ele sempre foi associado como oferendas aos deuses, né, muitas lendas de que veio dos deuses e tudo mais. E o que acontece? Quando o vinho passa para a Grécia, e depois passa para Roma, realmente ali a gente tem um ponto de corte ali. Por quê? Para os gregos, né, e depois para os romanos, especialmente, a mulher não poderia beber vinho. Ou seja, estava muito ligado a questões assim de adultério, questões de que não era uma coisa, como se diz, não era permitido, até porque, né, para os romanos, por exemplo, as mulheres não tinham a categoria de cidadão, né, ela não era cidadã, né, ela não tinha essa categoria, então só os cidadãos poderiam beber vinho. Então, a partir dali, começa realmente a ter um certo controle aí, e a se dizer que não, a mulher ela já era alegre por natureza, não precisaria beber vinho, ou então os vinhos eram servidos somente naquelas reuniões intelectuais, né, dos filósofos, onde as mulheres não participavam, ou o papel da mulher ficava muito entre a escrava, né, que aí sim era de uma sociedade que estava ali para servir, ou então da romana, né, que acabava sendo aquela pessoa controlada que tinha que seguir as regras e os padrões, tá? Isso mais ou menos para dar um panorama. É claro que depois foi mudando isso, né, uma certa evolução, mas sim que a partir daí a mulher sempre foi vista com relação ao vinho como alguma coisa proibida. E aí que vem a questão do beijo. O que acontecia? Bom, os maridos saíam, né, para trabalhar, saíam lá para trabalhar, fazer o trabalho deles, enfim, iam lá filosofar, ou trabalhar lá no Senado, fazer suas afazeres, né? E as mulheres ficavam em casa, certo? E os vinhos ficavam em casa também. Então, os maridos, para controlar as esposas, para saber se elas tinham ou não ido secretamente beber vinho, o que eles faziam quando chegavam? Eles vinham cheirar a boca das mulheres, eles iam cheirar a boca da sua esposa, eles iam verificar se elas não tinham bebido, né? Então vinham e cheiravam. E, claro, se aproximavam da boca, e de tanto se aproximar, beijavam também a boca, né? Para verificar se elas não tinham bebido, se tinha alguma
alguma, como é que fala, alguma prova ali do crime, né? Se elas teriam bebido, se teriam feito alguma coisa assim, porque era tão forte isso, que se por acaso elas tivessem bebido, né, e tivessem consumido, era tão assim imoral, era tão considerado até como adultério, né, tinha um nível de adultério que elas poderiam até sofrer penalidades muito fortes, né, inclusive até a morte. Então, então por aí é que se diz que a lenda do beijo, né, que o beijo surgiu de tanto eles irem lá verificar se as mulheres não tinham bebido, se elas estavam com hálito de vinho, né, e parece que eles gostaram da questão do beijo, e aí isso daí sim continuou, independente de vinho ou não. Bom, saindo um pouco aqui da nossa história, vamos voltar aqui para a nossa questão do valor. A gente percebe que desde o começo, né, do vinho, desde esse começo, o vinho sempre teve um valor intrínseco, então ele sempre foi considerado uma coisa de muito valor, né? Por quê? Muitas vezes por causa da escassez, porque lembra-se que o nosso ciclo da vida, a gente produz vinho uma vez por ano, então aquele vinho de uma vez por ano tem que durar o ano todo, né? Então, a questão de conservação era de difícil conservação também, né? Difícil produção. Então, essa questão do valor, ele acaba fazendo com que seja difícil de obter o vinho. E hoje em dia, a gente sempre esbarra nessa questão do preço do vinho. E aí, vindo aqui para os nossos dias atuais, principalmente no Brasil, que a gente tem agora, sim, ainda bem, uma produção nacional de vinhos bastante boa, importante, a gente sempre também foi muito dependente da importação, né? Importação de vinhos. E a importação encarece o produto, a importação tem impostos, a importação tem o custo do frete, é longe, é difícil. Então, sempre a gente pode se barrar nesse obstáculo, mas eu não tenho dinheiro para o vinho. O vinho é muito caro. Não consigo ter acesso a esse produto de luxo. Eu me lembro que até os anos 90, vinhos só chegavam no Brasil se você viajasse para o exterior e trouxesse na mala o vinho, né? Porque não chegava. Primeiro que não chegava. Segundo que quando chegava, chegava num preço proibitivo, né? Será que esse preço tinha a ver realmente com o vinho ou com todas essas circunstâncias? Será que o valor dele estava dentro desse preço ou não? É uma dúvida que sempre surge para a gente, né? E aí, sim, o valor do vinho pode ser um obstáculo quando a gente fica pensando que vinho é caro, que eu não tenho dinheiro para consumir vinho, não é para mim, porque eu sou uma pessoa mais simples e não tenho dinheiro, ou que custa muito caro e eu não sei se ele é bom. Já pensou, eu gasto um dinheiro e vai que eu não gosto, vai que não é bom, vai que caramba, joguei fora esse dinheiro, né? E dizem muito por aí que o melhor vinho é o vinho mais caro também, né? Tem muita propaganda de que um vinho bom tem que ser um vinho caro. Se for um vinho muito econômico, não é bom, né? E quando a gente chega no restaurante, piora ainda a situação, né? Porque aí no restaurante, o preço do vinho no restaurante, ele é um preço mais caro, né? E além de tudo, não dá, muitas vezes não tem vinho em taça, né? Tem que pedir uma garrafa inteira. Como é que você faz com uma garrafa inteira, né? Se você estiver, por exemplo, sozinha almoçando, né? Eu não bebo tudo isso, caramba, o que eu faço, né? Fico sem graça de ter uma garrafa inteira, eu estou sozinha no restaurante, caramba. O que vocês acham? Já sentiram alguma vez esse tipo de obstáculo? Né? Se vocês alguma vez sentiram, claro que nem todo mundo vai sentir isso, né? Estou falando aqui uma série de coisas que podem passar, né? Pela nossa cabeça, ou a gente já pode ter sentido. Mas a gente sempre vai pensar um pouco disso e comparar, será que esse vinho está compatível com a cerveja, com o refrigerante, né? Caramba, estou pagando quase que o preço do prato no vinho, né? Da comida no vinho. Será que vale a pena? Então, esse é uma coisa que pode se tornar um obstáculo para a gente consumir vinhos em várias ocasiões, né? Agora, a questão é, falando que eu estou investindo meu dinheiro no vinho, qual é o retorno desse meu investimento? Qual o prazer que esse vinho vai me dar? Será que essa equação desse prazer que o vinho me dá, vale a pena o valor que eu estou investindo nele? Né? A gente não pensa em investimentos. Nós somos mulheres modernas que estamos aqui sempre conhecendo, né, e sabendo muitas coisas de investimento. Então, vamos pensar aqui com essa mentalidade de investimento. Eu quero um retorno do meu investimento. Se eu vou comprar um vinho, eu quero um retorno.
Que retorno eu quero? O que eu espero? Qual a minha expectativa de retorno desse vinho, né? Em que moeda? Em dinheiro ou em prazer, né? Ou em momentos, né? Porque o vinho não vai te dar de volta um retorno financeiro, mas ele vai te dar de volta, ele tem que ser compatível com aquilo que você pagou por ele. E aí vem a questão, se a gente verificar que esse valor, a gente tem atalhos para vencer esse obstáculo do valor. Quais são os atalhos que a gente pode seguir para tirar, para limpar isso, né, da nossa frente? Uma das questões é degustar em grupo, ou seja, se você vai beber vinhos, e você vai beber vinhos com outras pessoas, né? Se você vai em um evento, um jantar, enfim, se você está compartilhando aquela garrafa, a garrafa vai ser rateada, sai mais barato. Então, você consegue ter aquele prazer, se todos concordarem, né? Com o mesmo vinho, obviamente, né? Ou mesmo nas nossas degustações que a gente fazia, né, nas presenciais, a gente tinha muita oportunidade de degustar o mesmo vinho, né, entre todas nós, compartilhando aquela garrafa. Então, também nos dá acesso a vinhos, e até vinhos mais caros, porque a gente está compartilhando, né? A gente aprender também essa noção do custo-benefício, a gente começar a aprender de vinhos, nos vai ajudar a entender melhor se aquele vinho tem ou não um custo-benefício. Custo-benefício não é o vinho ser barato, ou não é o vinho ser caro. O vinho caro tem muito benefício, o vinho barato não tem, né? Ou, este vinho tem muito benefício porque ele é barato. Não, não é bem isso. Custo-benefício é você verificar se o que você está pagando por ele, né, o valor dele, se ele corresponde à proposta que ele tem, né, a proposta. E se dentro disso o valor está justo, né, é chegar no valor justo desse vinho. Então, o vinho pode ser muito caro, mas se ele não nos trouxer aquilo que ele prometeu, né, ele foi caríssimo, muito mais caro do que aquilo que eu paguei. Agora, se ele trouxer muito mais do que ele prometeu, por mais que ele seja caro, o peso, né, o valor dele foi muito mais alto. Então, o custo dele valeu a pena. A mesma coisa um vinho mais barato, mais econômico, ele pode nos dar tanto prazer quanto um vinho mais caro. Agora, se a gente pagar um vinho muito barato, né, e às vezes muito ruim também, a gente fica com aquela sensação de que vinho não é bom, né, e às vezes não é bem isso a realidade. Então, a gente tem que entender essas duas coisas em conjunto, e isso a gente só entende aprendendo sobre vinhos, né. Vinho em taça é uma alternativa ótima, às vezes também levar seu próprio vinho e pagar uma rolha, às vezes sai mais barato, né, do que você pedir aquele mesmo vinho. Quando é um vinho mais difícil de ser encontrado, os restaurantes geralmente colocam um preço maior, mas então às vezes vale a pena, né, você perguntar sobre a rolha e levar aquela garrafa comprada, né, fora do restaurante. As escolhas inteligentes que a gente faz com conhecimento são ótimas, é um ótimo atalho para a gente poder, na hora de escolher esse vinho, atribuir esse valor, né, e se vale a pena você comprar, principalmente nas ofertas. Hoje em dia a gente tem muita oferta online, a gente tem os clubes de vinho, a gente tem ofertas assim de supermercados, né, ofertas 2 por 1. Então, como a gente entender isso, né? E outra coisa, gente, lá no restaurante, nada impede que vocês peguem a garrafa, tomem sua taça e falem para o moço, assim como a gente pede, olha, embrulha para viagem, é tipo assim, embrulha o vinho para viagem. Isso é super normal, super comum, super ok. Então, é assim, não vou deixar de tomar meu vinho só porque, quer dizer, não vou deixar a garrafa aqui, né, pessoal, e não vou ficar sem graça também de levar meu vinho para casa e eu termino de tomar em casa, isso está super ok, né? E além disso, a gente tem um guia de compras nas mulheres do vinho, né? Que tal fazer isso, ter um guia de compras? Isso é uma ideia que surgiu aqui, viu? Aqui meio que agora, tá? Mas assim, na verdade, na Castalha a gente já tem trocado, né? Vinhos, rótulos, promoções, a gente já vem fazendo esse grupinho de troca de informações, quando tem uma boa oferta, uma passa para outra, e a gente consegue justamente ter esse prazer garantido aí por um valor justo, né, dos vinhos. Então, essa é a mensagem de hoje com relação ao nosso valor, né? Então, não se assustem. Por quê? Porque investir tempo em conhecimento, agora, também é você economizar dinheiro,
né? Porque quando você tem o conhecimento, você vai economizar dinheiro fazendo boas compras dos seus vinhos, fazendo boas escolhas, né? Fazendo um bom investimento em vinhos. Então, essa é a nossa mensagem do tempo e valor, né? Agora nós já juntamos as duas coisas. Muito bem, meninas, acho que está tudo bem por aqui, né? Está tudo bem por aqui. Vão colocando seus comentários aqui, estou dando uma olhadinha que a Célia, importação tem custo Brasil, que é pior, exatamente. Aqui, para a gente, é muito caro, gente, é muito caro, porque no Brasil, o vinho, ele é considerado, vinho importado, é considerado um objeto de luxo, ele é tributado como luxo, tá? Em compensação, a legislação europeia, ela diz o quê? Ela tributa o vinho como alimento, porque o vinho para eles é alimento, faz parte da dieta mediterrânea. Então, eles não tributam como algo... e aqui, inclusive, os próprios viticultores brasileiros são tributados muito alto também. Não pense que é só o estrangeiro, não é só o vinho importado. É a própria tributação do vinho em si, né? Dentro da nossa categoria aqui de alimentos e bebidas, ele é fortemente tributado, né? Então, isso realmente impede, muitas vezes, o consumo e impede que a gente tenha a noção justa do preço. Essa é a questão. É isso que o conhecimento vai nos trazer, que a gente entenda que o preço ou essa questão não nos engane, que às vezes o imposto não nos engane, ou que essa ideia de que o vinho é caro mesmo, não, tem vinho que é caro mesmo, porque tem uma razão, e tem vinho que não tem o porquê ser tão caro, né? E é bom a gente entender isso, né? Porque nós somos consumidoras aqui conscientes, né? Bom, vamos lá. Agora, vamos passar agora para a nossa parte mais didática da aula, tá? Que é a gente percorrer aqui o nosso mapa desse caminho, do vinho e o caminho, né? O nosso mapa. Ontem a gente viu a uva e o vinhedo, e hoje nós vamos ver a produção. Vamos ter aqui as nossas noções de produção, porque a produção do vinho vai impactar no preço. Lembra-se que a gente comentou que o vinho ele passa pelo setor primário, agricultura, o secundário, que é a parte aqui da indústria, depois até chegar no comércio. E na indústria, o fato de elaborar esse produto, transformar, né, a uva, né, em vinho, isso vai agregar valor ao produto, mas também vai trazer o quê? Vai trazer essa questão do preço, porque vai ter a ver com a quantidade de produção, a qualidade e também o preço de mercado, o preço final, conforme os insumos que eles vão utilizar, tá? Falando em português claro, se a gente tiver uma produção muito grande, muito volume, o que acontece com o preço? O preço cai. Se a gente tiver pouca produção, como mais artesanal, mais assim elaborada, são menos quantidades. O preço tende a ser mais alto, né? Vamos imaginar a mesma coisa, vamos falar alguma coisa como que do nosso dia a dia, assim, vamos pensar assim em bolsas, né? Bolsas. Se a gente tiver uma bolsa mais comum do dia a dia, ela tem um preço, né? Uma bolsa produzida em larga escala. A gente pega uma bolsa de design, uma bolsa de marca, de grife, ela tem menos quantidade. Além dela ter a marca, tudo bem, mas também é porque ela tem menos quantidade. Não se faz tanta quantidade quanto se faz daquelas, né, mais comuns. Então, a bolsa tem vários preços, né, diferentes. Materiais também impactam? Sim, impactam. Mas a quantidade, o volume, os materiais, tudo isso entra nessa composição. Tá? Então, nós vamos ver isso. Como é que no vinho isso acontece? Vamos lá. Primeiro fator, produção. Ontem a gente viu do terroir e esse terroir ele vai impactar na nossa produção. Agora falando da produção. Dependendo do lugar que ele está sendo produzido, dos fatores do clima e do solo, é mais fácil ou menos fácil esse cultivo. Isso são fatores naturais que são aplicados ali na produção do vinho, né? Dependendo da terra, dependendo do clima, né, das condições ali de produção. Por outro lado, temos fatores culturais também. Por quê? Porque aí entra aquela parte do homem agindo na natureza. Então, o homem vai escolher a variedade de uvas que ele vai plantar, né? Essas uvas, se são dali mesmo do território, se são importadas, né? A própria uva. Aqui, por exemplo, enxerto. Essa figura aqui em cima,
Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. É que acho que não dá para ver o meu cursor, mas essa figura que tem aqui os cabinhos verdes é um enxerto. Eles compram a uva, né, enxertada, por exemplo, quero plantar Cabernet Sauvignon, vou fazer um vinhedo de Cabernet Sauvignon. Eu compro essas mudas e planto, né? Eu vou fazer Cabernet com Merlot, então eu vou plantar estas uvas. São decisões aí que vão impactar na produção e são fatores da cultura do lugar, né? Aqui nessa região é uma região da uva primitivo, vou plantar vinhedos de primitivo, né? As uvas, a condução do tipo do vinhedo, como é que eu vou plantar esse vinhedo? Em fileiras, porque o território aqui, o terreno é plano, então a máquina, eu posso fazer uma colheita com máquinas. Agora, imaginem vocês no Douro, não sei se vocês já chegaram a ver, a região do Douro é toda montanhosa. Numa região de encosta, de montanha, a colheita tem que ser manual, não dá para colocar um trator, né? Então, aí já é um outro custo, um outro trabalho, é mais manual, mais artesanal. Num vinhedo que esteja mais enfileirado, dá para colocar uma colheita mecanizada, através de máquinas que vão colhendo essas uvas. A produção tende a ficar mais agilizada, mais produtividade, o preço tende a ser mais barato, né, do produto. Então, tudo isso são fatores que vão impactar ali na nossa produção e no valor desse vinho. E um fator também cultural, né, faz parte dos fatores culturais, não sei se vocês já viram fotos ou já visitaram algum vinhedo que tem rosas plantadas na beira, assim, ou ao longo dos vinhedos, né? E isso, justamente, é uma forma, né, que alguns produtores, eles encontraram de identificar se tem alguma praga que vai atacar o vinhedo, porque primeiro, esses fungos, essas pragas, eles atacam a roseira. E se eles percebem que tem esses fungos na roseira, eles acabam se antecipando para fazer os tratamentos também no vinhedo, os tratamentos contra as pragas, contra os fungos, né? Contra os bichinhos que vão lá atacar as plantas e que podem causar um problema na produção do vinho. Então, as rosas e os vinhedos se dão muito bem nesse sentido, né? Então, podem perceber que, além de que fica muito bonito, né? A paisagem fica lindíssima, mas tem essa função muito prática também, e é um fator cultural, um fator daquela região produtora adotar, né? Ou daquela vinícola adotar ou não este procedimento, né? Que é uma intervenção do homem ali na natureza, né? Até para se prevenir. Agora, a enologia, ela começa também no campo, porque o enólogo tem que tomar decisões no campo ainda. Ele vai produzir o vinho lá na vinícola, mas ele tem que definir, ele tem que acompanhar o vinhedo e os trabalhos do viticultor, porque ele tem que tomar decisões. A decisão da data da vindima, que é a colheita, quando que a uva vai estar no ponto correto, né, que ele quer para ter aquela uva com o grau de açúcar, que vai virar o grau alcoólico depois, né, no futuro. Ele tem que definir depois se as leveduras que ele vai utilizar na elaboração são as leveduras autóctonas da região, ou se ele vai precisar pegar leveduras compradas, né, compradas industrializadas. Porque no próprio campo, né, no próprio vinhedo, existem as leveduras ali na casca da uva, que é o que vai fazer a fermentação acontecer, né? E a elaboração, ele vai cuidar da elaboração definindo os métodos. E ele vai definir outras coisas também, como, por exemplo, ele vai ter que tomar decisões com relação a se ele vai fazer um vinho varietal ou se ele vai fazer um corte. O que é vinho varietal? Vinho varietal é feito só de uma variedade. Por exemplo, vinho de Cabernet Sauvignon. É um vinho da uva Cabernet Sauvignon. Ok. E o que é um vinho de corte? É um vinho que vai pegar várias uvas. Então, aqui embaixo nós temos uma uva branca, 2 tintas, e ele vai fazer um blend. Ele vai fazer um corte, uma assemblage, um coupage. Todas essas são palavras sinônimas, tá? Então, se vocês ouvirem, este vinho é um vinho de corte, este vinho é um blend, esse vinho é coupage, assemblage. Vocês podem saber que o enólogo fez? Ele misturou várias uvas, né? E aí aquele vinho, ele é resultado de uma combinação que o enólogo criou, que ele entendeu que seria o melhor resultado para expressar aquilo que ele estava querendo transmitir com o vinho. Olha que coisa, ele é
Ele é, além de tudo, um artista, porque ele vai querer transmitir algo com aquele vinho. Então, por exemplo, transmitir o quê, gente? Simplificando. Eu quero fazer um vinho mais de entrada, um vinho mais econômico. É um vinho que o pessoal goste mais, né? E depois eu vou fazendo outros vinhos mais difíceis, mais elaborados, mais que aí a pessoa gostando desse meu primeiro vinho, ela vai querer conhecer o segundo, o terceiro, né? Então, ele pode utilizar isso, fazer os primeiros mais varietais, para o pessoal escolher mais vinhos por uvas. Aí ele pode fazer uma segunda linha, fazendo, não, agora essa segunda linha eu vou fazer blends, para trazer os benefícios, as características de uma uva misturado com a outra uva, e aí isso vai ser um resultado diferenciado. Posso fazer um vinho top, né, que pode ser também ou só varietal, ou pode ser um blend. Então, assim, essas decisões são decisões do enólogo, né, e decisões que vão impactar no quê? No valor do vinho, né? Um vinho de entrada, geralmente, é um vinho mais barato, aquele vinho primeiro, que você vai conhecer o produtor. E por aí ele vai desenvolvendo uma série de vinhos, né? E vai fazendo várias combinações. Agora, a vinificação em si. A vinificação é um processo industrial, vai acontecer na vinícola, são operações mecânicas, eles recebem as uvas, eles vão prensar as uvas, eles vão elaborar o vinho, deixar ele fermentar, o vinho é o processo de fermentação, onde as leveduras comem o açúcar e transformam elas em álcool. Basicamente é isso. Assim, grosso modo, né? E esse processo de transformação acontece lá na vinícola. Existe a primeira fermentação, que é a fermentação alcoólica, depois eles deixam eles em cubas e faz uma segunda fermentação, que é a malolática, tá? A fermentação alcoólica transforma o açúcar em álcool. A malolática, porque quando faz esse processo de fermentação, gera ácidos, vai gerando uma série de coisas. Fermentar, gente, é ferver, né? Ferve, o vinho ferve, inclusive controle de temperatura, porque o vinho pode ferver tanto que ele pode atingir altas temperaturas e até ficar depois com alguns defeitos, né? Então, eles controlam essa temperatura. E depois que termina a alcoólica, surge o ácido málico, que é um ácido muito duro, é um ácido desagradável, um ácido que não é gostoso na boca. Então, é quando o enólogo faz a malolática, que é o quê? Ele vai transformar esse ácido málico em ácido láctico, que é o ácido láctico, é o ácido do iogurte, que é aquele ácido que é acidinho, mas gostosinho, né, cremoso. Ele dá uma certa maciez no vinho, tá? E depois passa por um processo de estabilização, porque depois de tanta fermentação, de tanta fervência, né, tem que dar uma assentada nesse vinho, estabilizar para depois ir para uma filtragem, um engarrafamento, né? Então, processos de vinificação basicamente passam por essas etapas. Claro que aí vão tendo variâncias, tá? Que o enólogo vai decidindo também. Vinificação em tinto, né? Então, é como eu falei, chega aqui, né? A uva, ela vai para um lugar, para uma esteira, onde vai separar o suco daquela parte sólida, né, dos galinhos da uva, para os galinhos não ficarem lá. Aí eles vão botar isso num tanque, né, nesse tanque vai acontecer a fermentação, eles vão tirar daqui desse tanque, aqui tá vendo essa partezinha aqui, é o controle de temperatura, são como se fossem serpentinas, né, para poder baixar essa temperatura, não deixar o vinho ferver do jeito que ele quer, né, e controlando esse processo. Aí você passa para um outro tanque, para ele estabilizar, passa para um outro tanque para filtrar. Depois daí vai seguir seu processo de engarrafamento e tudo mais. Ou, inclusive, de envelhecimento. Ele pode envelhecer no próprio tanque, né, ficar um tempo ali para estabilizar, envelhecer. Ele pode passar para, depois, ou um barril de carvalho, também para envelhecer, e aí sim adquirir outras propriedades, ou simplesmente ele já pode ser vendido diretamente. Então, aqui é uma coisa importante a gente já perceber com relação ao valor dos vinhos. Um vinho que você produz tudo isso, e ele já sai direto para o mercado, é um vinho jovem, né? Acabou de ser produzido e é vendido diretamente ao mercado. E ele, geralmente, é um vinho que ele vai ser um vinho mais simples, no sentido
Simples no sentido não de que ele não tenha valor, mas assim, ele vai ser um vinho que já vai ser colocado logo a mercado, então ele já vai ser vendido logo. Então, ele não vai precisar estagiar, né, em barris. Com isso, o valor dele, em preço, né, o preço dele é mais econômico, mais barato. Em compensação, se ele fica estagiando 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos guardados lá na vinícola, percebe que isso vai incrementando o custo dele, porque além dele ter melhorado como vinho, também esse vinho ficou parado lá esperando ser vendido mais à frente. Né? Então, os produtores sempre têm que ter um vinho, que é um vinho que vai rodar mais rápido, e tem um vinho que vai realmente ser destinado, menos quantidade, mas que vai ser destinado já mais a esse processo de envelhecimento, amadurecimento, que quando ele for vendido, ele já está pronto também para ser bebido com esse equilíbrio, esse envelhecimento. Esse envelhecimento também ele pode ficar envelhecendo na garrafa, tá? Lá na vinícola. Né? Um período em madeira, um período em garrafa. Aí ele é vendido. Percebe a diferença de custo que tem entre um vinho, quando a gente pega um vinho mais jovem, e um vinho que passou por um envelhecimento? Bom, brancos. Brancos é o mesmo processo também. Chega a uva branca, eles espremem, né? Pegam só o suco da uva branca. Uma coisa que eu não expliquei ali, desculpa, eu pulei, mas quando eles espremem o suco da uva tinta, eles deixam a casca macerando também com o suco de uva, tá? Deixa eu voltar aqui, que até eu esqueci de comentar isso aqui. Tá vendo aqui? Quando eles espremem, eles tiram a casquinha, eles tiram a parte do talo, mas aqui ficam o suco e ficam também as cascas. E elas ficam macerando aqui, tanto os sucos quanto a casca, porque é da casca da uva tinta que sai a cor, que sai os aromas, os taninos, então estão na casca. Então ele vai macerar com a casca, depois eles vão separar essa casca e passar ele para outro tanque só o líquido, né? Mas é super importante nos tintos a casca. Por isso que a gente comenta que, por exemplo, de um vinho tinto, de uma uva tinta, você até consegue fazer um vinho branco, porque quando você espreme a uva branca ou um vinho tinto, né, uma uva tinta, quando você espreme, só vai o suco realmente aqui para o tanque, para fazer a fermentação, né? Vai fazer aqui, vai espremer esse suco, vai fazer a sua fermentação, vai também estabilizar, né? E depois vai passar já para o outro processo, né? Então, ele passa por esse mesmo processo de espremer, fermentar, fazer todo esse processo de estabilização, mas aí depois ele vem aqui o 5, 6, o 7, o 8 é justamente já o filtração, engarrafamento, né? Colocar nas caixinhas e vender, basicamente isso. Geralmente o vinho branco, ele, na maior parte das vezes, ele não passa por um processo de envelhecimento, né, muito longo de envelhecimento ou de estágio em barril. Ele pode sim passar um estágio no aço, né, no aço inox, nesses tanques, mas uma coisa que é interessante, existem sim vinhos brancos que passam sim estágios em madeira. Às vezes eles são fermentados em barril de carvalho e às vezes eles são envelhecidos em barril de carvalho. Por isso que tem vinhos brancos que podem também custar muito caro. Porque vocês podem pensar, não, o vinho tinto é mais caro que o vinho branco, né? Nem sempre. Depende disso daqui, depende da vinificação. Existem brancos que podem durar 20, 30 anos, assim como tintos. Então, por isso que é interessante a gente conhecer essas nuances aqui. Nem todo vinho branco tem que por si só ser barato, né? Não acabei de falar do Chateau de Quem, que é um vinho branco, doce, de sobremesa, que pode atingir aí 10 mil reais a garrafa, né? Tudo bem que eles dividem 6 vezes sem juros no cartão, tá? Mas ainda assim é um pouquinho, né? Um pouquinho carinho. Agora, falando um pouco também da vinificação de espumantes, que é outro método, né? A gente tem nos espumantes os vinhos com as borbulhas. Então, a gente chama aqueles vinhos brancos, tintos e os rosados. Os rosados, depois eu explico um pouquinho mais em detalhe, mas, assim, basicamente, os rosados e brancos e tintos são vinhos tranquilos, não tem borbulhas. Os vinhos espumantes, eles têm o gás carbônico. E esse método, né, ele foi desenvolvido justamente na região de Champagne,
que é a região mais emblemática aí dos vinhos espumantes, né? Ganhou muita fama porque eles criaram o método champenoise, que é um método chamado de tradicional. Então, quando vocês olharem numa etiqueta que está escrito método champenoise ou método tradicional, né, é o método da região de Champagne. Por que método? Porque champanhe só pode se chamar champanhe aqueles espumantes feitos lá na região de origem, lá no terroir de Champagne, lá na região de Champagne. Porém, o método pode ser aplicado em qualquer país, né? E em que consiste esse método? Esse método consiste em você fazer um vinho base, que pode ser com vinho com uvas tintas, com uvas brancas, mas geralmente aí depende se você vai fazer um espumante rosé ou não, né? Mas você faz um vinho básico, faz o vinho normal, né? Como ele é feito. E depois eles fazem uma mistura, né, de açúcar com levedura, que eles chamam de licor de tiragem. O que eles colocam? Eles colocam esse licor de tiragem na garrafa, né, dentro da garrafa, e eles deixam fazer uma segunda fermentação dentro dessa garrafa, né? Então ele vai maturar, e aí eles começam esse processo justamente de fermentação, de uma segunda fermentação, que vai criar o gás carbônico, né? A partir daí, é claro, aí eles fazem o quê? Não sei se vocês já viram, eu vou mostrar aqui numa sequência, que eles vão girando essa garrafa, fazendo com que as borras as leveduras vão morrendo, conforme elas vão comendo o açúcar, né, e vão terminando essa fermentação, vai ficando aquelas borras. Então, eles vão deixando a garrafa de cabeça para baixo, as borras vão ficando ali na ponta, e continua esse processo, né, que chama remoagem, eles vão movendo essa garrafa. Depois, no final de tudo, eles fazem o quê? Eles congelam esse gargalo, né, congelam, e quando eles abrem a tampinha, aqui eles tampam, não é com a rolha definitiva, eles tampam, né, com uma tampinha de cerveja. Quando eles abrem, aquela parte sólida sai fora, né, da garrafa, aí eles complementam com outro preparado, que também é açúcar, né, um açúcar adicionado, que chama licor de expedição. Eles só complementam ali a garrafa, tampam com a rolha definitiva, né, e pronto, está feito o espumante pelo método champenoise. Então, método champenoise, a segunda fermentação ocorre dentro da garrafa, garrafa por garrafa, ok? Marquem isso, porque essa é a diferença do segundo método, que é o método Charmat, que é o método Martinotti. Este método, ele vai bem até aqui o segundo passo, né, a segunda página aqui. Quando chega aqui na segunda fermentação, em vez de ser na garrafa, eles fazem grandes tanques de aço inox. Não vai ser garrafa por garrafa. Não vai ter que ficar girando garrafa por garrafa, percebem? Não vai ter que ficar tirando a tampa daquela garrafa e colocando, vai colocar mais licor de expedição, mas eu digo assim, não vai ter que fazer uma por uma. Então, olha a diferença de preço. Quando vocês virem uma diferença de preço de espumantes, vocês vão perceber o quê? Olhem na etiqueta o método de elaboração. Método Charmat, método Champenoise. Não é que o Charmat dê menos qualidade, tá? Existem métodos Charmat que dão espumantes com muita qualidade, qualidade da borbulha, né? A qualidade do espumante é muito boa. Só que o preço vai ser diferente, né? Por quê? Porque tem uma metodologia que envolve uma parte manual e que, inclusive, demora mais tempo para fazer o champanhe, né? O champanhe ou o espumante champenoise. Ele demora mais tempo. O Charmat, basicamente, você termina de fazer toda a fermentação, né? E ele já pode ser engarrafado e, basicamente, ele sai a mercado muito mais rápido, né? Ele já sai logo, pode ser vendido. Né? E o champanhe, não, ele tem um tempo que ele tem que ficar lá para poder fazer essa fermentação. Então, os preços vão variando por causa disso também, né? Mas, assim, depois do tanque, eles controlam a temperatura, eles refriam, eles clarificam esse tanque, tudo isso mantido sob pressão, tá? Para não perder o carbônico. E aí, eles também engarrafam, colocam licor de expedição, engarrafam e pronto, sai a mercado, né? Interessante isso, né? Porque isso tudo vai impactar aqui no nosso bolso, essa é a verdade, né? Na hora da nossa escolha, a gente precisa saber o que a gente está escolhendo e entender por que dessas diferenças de preço. A questão do envelhecimento, né? Quando você envelhece
em barris de carvalho, você também tem o preço do barril de carvalho. Existe carvalho francês, carvalho americano, que são os mais utilizados. Existem alguns outros carvalhos também, mas os mais utilizados. O próprio nome já diz, carvalho francês é europeu, carvalho americano vem, né, das Américas. Então, por que um vinho brasileiro, quando ele passa por madeira, quando ele passa por envelhecimento em barril, ele acaba ficando mais caro, até mais caro que o importado? Porque para nós aqui o barril de carvalho ele é importado. Ele é um insumo que vai estar no vinho que é importado. Né? Então, assim, para o nosso vinho ficar com essas características da madeira, ele acaba também, isso refletindo no nosso valor. Quando a gente vai lá no supermercado, mas eu não entendo por que esse vinho brasileiro tem que custar o mesmo preço que o vinho importado, francês. Bom, o vinho francês já tem o barril de carvalho lá, né? Já é nacional o barril de carvalho para eles. E para nós, não. Né? O nosso produtor tem que importar, inclusive, o barril de carvalho. Aqui, por exemplo, também, aqui são alguns ambientes de guarda do vinho. Então, vocês percebem que tem vinhos que ficam tanto tempo lá envelhecendo, e o melhor ambiente é eles envelhecerem lá na vinícola mesmo, né? Na temperatura de vinícola, né? Aqueles 16 graus de temperatura subterrânea. Então, eles ficam ali descansando até poderem sair a mercado. Então, muitos vinhos desses emblemáticos, né? Eles ficam muito tempo ali, guardados, e depois eles saem para venda, né? E isso tudo reflete, claro, né, no valor desse vinho. Aqui é aquele procedimento, né, dos espumantes no método champenoise, onde as garrafas ficam assim, com a boca, né, virada com o gargalho para baixo, e uma pessoa tem que passar ali dando voltinhas em cada uma dessas garrafas, né, para fazer a movimentação daquelas borras e misturar aquele líquido, e para ele ir adquirindo justamente essa estrutura, né, os aromas, extraindo tudo aquilo que depois a gente vai degustar lá na frente, né? Então, tudo isso são procedimentos que também refletem-se aí, né, no valor desse vinho. Né? E amanhã, chegou amanhã, né? E amanhã nós vamos ver da onde vêm esses vinhos, né? Vamos, agora que a gente já viu como é que eles são produzidos, amanhã nós vamos dar uma passadinha aqui pelos lugares onde a gente tem esses vinhos tão maravilhosos. É claro que aqui eu coloquei o mapa que estava disponível, mas não é só da Europa que vem os vinhos, tá? Obviamente.